Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no Salmo 119, versículo 28, e diz assim: A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Diante das tristezas e dos problemas que são tão comuns neste mundo, o salmista não pede livramento. Estranho isso, não é? Ele não pede livramento, mas ele pede forças para aguentar, forças para resistir aos tempos difíceis. Diante de nossas aflições, qual tem sido nossa oração? Se Jesus já deixou claro e registrado que nesse mundo teríamos aflições, se também está registrado na palavra de Deus que até os jovens se cansarão, qual tem sido nossa oração? As tribulações têm nos perseguido, isso é verdade. Todos os dias nesta terra tem sido assim. O dia mau, ele sempre chega e precisamos da força do Senhor. E isso vem mediante a sua palavra, que tem sido o nosso alimento capaz de nos fortalecer na pior crise. A palavra de Deus está repleta de promessas, de exemplos de pessoas que venceram, de um Deus que fez tantos milagres, de um Jesus que nos resgatou e prometeu voltar para nos buscar. Por isso, esse conjunto de promessas, exemplos e certezas que a palavra de Deus nos dá, nos fortalece e nos anima na caminhada. E não nos deixa pensando que só nós estamos passando por isso. Porque muitas vezes na crise nós pensamos que somente nós estamos passando por aquilo ali. Mas a palavra de Deus mostra que os filhos de Deus espalhados pela terra estão passando por dias difíceis. São os últimos dias. Nós estamos vivendo tempos ruins mesmo. Mas não adianta orar pedindo para que esses problemas sumam. Nós precisamos, como salmista, pedir ao Senhor que nos fortaleça para aguentarmos esses dias tão difíceis. Essa deveria ser a nossa oração. Diante das provações, dizer ao Senhor: Senhor, Tu sabes que eu não tenho forças para isso. Mas se está vindo esse momento difícil, me ajude, me fortaleça para que eu aguente passar por isso. Eu não sei porque estou passando por isso, eu não sei porque tudo isso está acontecendo, mas me dê forças para aguentar, para que eu não venha reclamar, para que eu não venha murmurar contra o Senhor. Me ajude nesse momento, me fortaleça. Espírito Santo que está dentro de mim, me dê a força que eu preciso, organize as minhas emoções para que eu não me desespere diante de tudo isso. Essa deveria ser a nossa oração. No entanto, tem pessoas que estão perdendo tempo orando para que Deus faça com que aquele problema suma. Isso não vai acontecer. Nós precisamos enfrentar. Essas batalhas indicam que estamos fazendo a vontade de Deus. E o inimigo está irado e por isso ele vem com toda a força sobre nós. Mas não vai conseguir nos destruir, porque nós temos um Deus que nos fortalece. Nós temos a palavra que nos edifica, que nos dá a força que precisamos. E nós temos um Espírito que sempre está pronto. Portanto, a palavra de Deus ela não deveria sair da nossa boca em momento nenhum. Nós deveríamos consultá-la o tempo todo como uma fonte de poder para sobreviver nesta terra que perece por falta desse conhecimento que a palavra nos dá. Jesus venceu o inimigo no deserto pelo poder da palavra. Para cada argumento do diabo, Jesus
rebatia com o está escrito. Muitas vezes nós caímos porque estamos sem o poder e a força da Bíblia. E quando falamos, demonstramos que não temos nenhuma segurança. E já começamos dizendo, eu acho. Jesus nunca disse eu acho. Jesus sempre disse está escrito. Por isso que o diabo batia em retirada. Porque ele tinha a segurança da palavra do Senhor. Ele tinha a segurança da sua palavra e dizia, está escrito. Por isso suas forças foram renovadas no deserto. E durante toda a sua vida aqui, ele recebia força do alto. Mas lembre-se de uma coisa, Deus não o livrou da prisão. Deus não o livrou de um julgamento injusto. Deus não o livrou dos maus tratos e nem da cruz. Por isso que mesmo chorando no Getsêmani, ele diz, Pai, seja feita a tua vontade. Ele diz que está com medo, ele diz que, se possível, passe o cálice dele. Mas, no entanto, ele termina suas orações dizendo, seja feita a tua vontade. Porque ele sabia que o Pai não ia tirar a cruz. Ele sabia que o Pai não ia livrar de todas essas dores que antecediam a sua morte. Era necessário que tudo isso acontecesse. Como é necessário tudo isso que está acontecendo na tua vida. Porque, infelizmente, nós aprendemos muito com a dor. É nesses momentos difíceis que mais nós buscamos ao Senhor. E se esses problemas nos fazem buscar ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo diz que se alegrava nas suas aflições. Porque ele sabia que ele estava fazendo o mesmo ministério de Jesus. E por isso ele estava padecendo dos mesmos sofrimentos. Por isso não se engane, não pense que Deus vai fazer com que o problema seja resolvido do dia para a noite. Peça forças ao Senhor para aguentar o tempo que for necessário para que tudo isso alcance o propósito que o Senhor determinou. Outro erro nosso é que diante do aparente silêncio do Senhor, ou do seu não, diante dos nossos pedidos de socorro, nós recorremos às pessoas. Saímos procurando alguém que possa nos ajudar e deixando de lado a fonte da vida e de nossa força, que é a palavra de Deus. Estamos questionando a Deus coisas que ele já respondeu na sua palavra. Meu povo perece por falta de conhecimento. E por isso que muitos morrem nas suas provações, nos seus sofrimentos, porque não receberam o alívio e a renovação de suas forças através da palavra. Aquele que tem a palavra no seu coração, esse não peca contra o Senhor e esse não se desvia por conta de qualquer problema. Mas, mesmo que os problemas venham, eles estão alicerçados na rocha e pelo está escrito, eles aguentam passar pelas mais terríveis provações. Agora de manhã, as misericórdias do Senhor já foram renovadas. E assim como as misericórdias foram renovadas, nós pedimos ao Senhor que a nossa força também seja renovada. Que a palavra do Senhor nos console e nos dê a esperança para enfrentarmos a vida na certeza de que dias melhores virão. Vamos continuar crendo no Senhor, buscando nele a força necessária e estudando a sua palavra para que tenhamos as respostas necessárias para cada tentação do inimigo.
porque ele vai nos apresentar alternativas, ele vai nos mostrar alguns atalhos para que a gente seja feliz. Mas se nós estivermos alicerçados na palavra do Senhor, nós conseguiremos ver essas artimanhas e nós colocaremos por terra cada insinuação, cada palavra do inimigo, como está escrito. Você não precisa que o problema suma, você precisa que as forças venham. Mesmo que o seu lar esteja sendo destruído, você precisa de forças para aguentar e ter a sabedoria de tomar as decisões corretas. Mesmo que seus filhos estejam saindo dos caminhos do Senhor, você precisa da força do Senhor para aguentar esses momentos difíceis e saber como orientar os seus filhos. Você precisa da força do Senhor para aguentar viver nesta vida. Nascemos nesses últimos dias, então nós já viemos preparados para aguentar dias terríveis. E o Senhor nos desenhou para esse momento. Então somos nós mesmos, com todas as nossas limitações, que vamos aguentar passar por esses dias e vamos ensinando a outras pessoas a como permanecer de pé diante de tantas tribulações. Porque diferente das pessoas que recorrem às outras, que recorrem a situações, que recorrem a entretenimento, a lazer, a recreações, para aguentar, para não enlouquecer, nós buscamos força na fonte. Nós estamos estudando a palavra de Deus e nós entendemos tudo o que está acontecendo nesses últimos dias. Por isso, nada nos espanta. Quando nós observamos tudo o que está acontecendo, nós temos mais certeza ainda que a nossa redenção está próxima. Então, como povo de Deus, a gente sabe se posicionar, porque nós temos a palavra que nos orienta. Por isso, a importância de estarmos estudando a palavra do Senhor, para que a gente ganhe força, para que a gente entenda, não, eu sei que eu vou aguentar, isso é uma fase. Porque nós, através da palavra de Deus, nós já lemos o final da nossa história. E nós vimos que nós vencemos. Nós somos aquela multidão que chega ao céu e as pessoas perguntam, quem são esses? E a resposta é, esses são os que saíram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E por isso eles têm direito a entrar na cidade santa. Saíram da grande tribulação. O povo de Deus sai de uma grande tribulação. Não sai de um evangelho de prosperidade, de umas férias que estava tendo aqui na terra, de uma vida mansa. A palavra de Deus diz que o povo de Deus sai de uma grande tribulação. Todas as vezes que você se levanta para fazer a vontade do Senhor, o diabo se levanta para atormentar a tua vida. Então, por isso, nós teremos aflições. Mas, como nós conhecemos a palavra do Senhor, Ele venceu esse mundo e nós também venceremos, porque Ele nos deu o poder do alto para isso. Por isso que Ele disse aos discípulos, não saiam, não façam nada enquanto não receber poder do alto. Não era somente o Espírito que viria, era o poder também que viria sobre nós. Porque o Espírito traz isso para o povo de Deus. Poder para termos a ousadia necessária para pregarmos a última mensagem ao mundo e poder o suficiente para enfrentar o mundo espiritual e para sair sem medo, enfrentando na certeza de que o Senhor vai nos fortalecer para enfrentarmos seja o que for. Então, todas as vezes que você for tentado a orar pedindo, Senhor, resolve tudo isso, que você se lembre dessa mensagem do Salmo 119, versículo 28. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra.
Então você sempre deve lembrar-se de que você precisa de forças para aguentar, porque dias difíceis nós sempre vamos ter nessa terra. Mas se nós tivermos a força do Senhor, nós aguentamos. Vamos orar por isso? Deus querido, nós gostaríamos mesmo que todos os nossos problemas sumissem. Nós gostaríamos de dormir e acordar sem nenhum problema. Nós gostaríamos que o Senhor, de forma poderosa, acabasse com os nossos inimigos, que resolvesse os nossos problemas financeiros, que nos desse estabilidade, que nos desse uma família que te adora, uma casa que vive em união e amor. Mas nós não estamos em casa, nós não estamos no céu, nós estamos no mundo de pecado, no mundo onde o inimigo tem assolado, tem tentado destruir todos os filhos do Senhor. Então, o que nos resta a pedir nesta terra é o mesmo pedido do salmista. Fortalece-nos, Senhor Deus, fortalece-nos com Tua palavra, renova sobre nós as Tuas promessas, enche o nosso coração de esperança através da Tua palavra que nos diz que nós somos mais que vencedores. Que há um tempo determinado para cada coisa nesta terra, por isso nós temos a esperança de que tudo tem um prazo, e que esses prazos serão abreviados porque o Senhor conhece a nossa estrutura e o Senhor sabe que nós, para tudo, precisamos de um escape. E por isso nós nos entregamos mais uma vez nas Tuas mãos. E mesmo sofridos pelas provações, e mesmo arranhados, e mesmo machucados, e mesmo sem forças, e mesmo com vontade de desistir, nós vamos te pedir mais uma vez, fortalece-nos, Senhor Deus, com a Tua palavra, para que possamos nos erguer novamente e continuarmos na batalha, até que esse céu se rasgue e a gente volte para casa. Aí sim, onde o Senhor está, nós estaremos para sempre, e onde estaremos é um lugar de paz, é um lugar de estabilidade, é um lugar onde nós não precisaremos mais lutar, é um lugar onde nós teremos vida eterna e nós estaremos na Tua presença para sempre. E não vai haver mais nenhuma mancha do pecado em nós, e não haverá mais separações, dores, choro, morte. Aí sim, nós teremos uma vida plena. E é por isso que nós estamos aguentando esta vida aqui na terra. Porque nada aqui pode se comparar com a glória do porvir. Nosso trabalho aqui não será em vão. As nossas esperanças não vão morrer nesta terra. Nós vamos seguir na certeza de que em breve nós estaremos contigo. E por isso nós te pedimos mais uma vez, dá-nos forças, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.